Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo, em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar ao teu coração. A palavra de Deus para mim e para você, ela está aqui no livro de Lucas, no capítulo 19. Eu quero ler com vocês do versículo 11 até o versículo 22, onde a Bíblia vai nos dizer: Enquanto ouviam essas coisas, Jesus passou a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. E ele disse: Um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante, para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas, e disse: Façam esse dinheiro render até a minha volta. Os seus súditos, porém, o odiaram. Por isso enviaram uma delegação para dizer: Não queremos que este homem seja o nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber quanto tinha lucrado. O primeiro veio: Senhor, a sua mina rendeu outras 10. Muito bom, respondeu o Senhor. Por ter sido fiel no pouco, governe sobre 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, a minha rendeu 5 vezes mais. O Senhor respondeu: Também você encarregue de 5 cidades. Então veio outro servo e disse: Senhor, aqui está a minha mina, e eu conservei guardada em um pedaço de pano. Tive medo, porque o Senhor é um homem severo. Retira o que não depositou e colhe onde não semeou. O Senhor respondeu: Eu julgarei com suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Eu quero estar meditando com você nesse texto, nessa passagem. Meus amados, Jesus Cristo, ele vai trabalhar aqui algo muito maravilhoso. Ele vai estar falando sobre o reino de Deus e eu quero estar focando com você a maneira que nós, meus amados, enxergamos é o que vai determinar como vai acontecer, o que vai acontecer na minha vida e na sua vida. Por isso Jesus ele vai dizer: se o nosso olhar for de luz, todo o nosso corpo estará cheio de luz. Mas se o nosso olhar for de trevas, quão densas trevas estarão sobre nós. Nós devemos, meus amados, olhar através da palavra de Deus. Nós devemos aprender a enxergar como Deus enxerga, para nós não sermos enganados. Aqui, meus amados, no versículo 22, você vai ver que o julgamento veio sobre aquele homem da maneira a qual ele imaginou. Muitos imaginam um Deus severo, um Deus carrasco, e por isso recebem esse julgamento. Por quê? Porque não entende que Deus é um Deus de misericórdia. E a Bíblia diz, meus amados, ali em Provérbios 23:7, como o homem pensa em seu coração, assim ele o é. Por isso, eu e você, nós devemos examinar as Escrituras, estudar a palavra de Deus, para o nosso pensamento estar alinhado com a vontade de Deus. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade alinhar os nossos pensamentos com a verdade das Escrituras. Deus deu a palavra dele e dentro da palavra dele, meus amados, está consumado. A nossa vitória já aconteceu. Cabe eu e você firmarmos na palavra para nós vivermos o melhor de Deus para a nossa vida. Ele diz ali em Isaías 1:19, se vocês quiserem, se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Ele também disse ali em Jeremias 29:11, que os pensamentos que ele tem a meu e seu respeito são pensamentos de bem, pensamentos de paz, pensamentos para nos dar um futuro. Esse é o pensamento de Deus a nosso respeito. E nós devemos compreender, nós devemos aceitar essa verdade e nos posicionar sobre ela. Quando você compreende, meus amados, qual é a verdade e se posiciona sobre ela, você passa a ser um vencedor. Por isso é importante você entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Porque ali em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 4, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam a luz do Evangelho. O diabo cegou, o Deus desse século cegou
para que a verdade não seja revelada. O diabo não quer que você conheça a verdade. Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Quando você conhece a palavra e se posiciona sobre ela, você se torna um vencedor. Provérbios 18, 21 diz que o poder da vida e da morte estão nas palavras, e os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Aqui, meus amados, a maneira como o homem viu ali o seu Senhor, que simboliza Deus, foi a maneira que o julgamento veio para ele. Por quê? Porque ele compreendeu de maneira errada. Ele não entendeu ali o propósito de Deus. Ele viu ali um Deus que colhe até onde não plantou. E por isso o julgamento veio para ele dessa forma. Nós precisamos compreender de forma correta. Cabe eu e você compreendermos verdadeiramente aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Deus, meus amados, tem um futuro maravilhoso para mim e para você. Ele diz ali em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Esse poder é o Espírito Santo. Entenda que ele está dizendo que ele vai fazer além do que pensamos. Então nós devemos pensar como Deus pensa, alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos dele. Uma vez que ele diz ali em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo. Então cabe eu e você aprender a operar, meus amados, a partir dessa mente. Não deixe o diabo falar aí na tua mente que você é um derrotado, que não vai dar certo. Não deixe o diabo acusar você e falar que Deus está contra você. Deus está ao seu favor. Deus quer que você prospere. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida. Ele abençoou você em Cristo. Efésios 1:3 vai dizer que todas as bênçãos espirituais nos foram concedidas em Cristo. Então faça como aqueles que multiplicaram ali as minas. Multiplique o que Deus tem colocado na sua mão. Multiplique pela fé. Ele deu graça, ele deu favor, ele abençoou você com a vitória. Se posicione sobre ela e triunfa sobre o poder do inimigo. Triunfa, meus amados, sobre o poder do diabo. As portas do inferno, como está ali em Mateus 16:18, não vão prevalecer contra a minha vida e não vão prevalecer contra a tua vida. Se você crê num Deus poderoso, se você acreditar num Deus fiel, se você entender que Deus ele está a seu favor e não contra você, e operando o Senhor, não há quem possa impedir, meus amados, nenhum ataque do mal vai prevalecer, nenhuma seta do diabo vai atingir você, porque o Senhor vai livrar você, porque os seus pensamentos vão estar firmados na verdade da palavra, e você vai prosperar em tudo. Como diz ali no Salmos 1, bem-aventurado aquele que medita na palavra dia e noite, será como uma árvore plantada à beira do ribeiro, dará os seus frutos na estação certa, e tudo o que fizer vai prosperar. Você vai prosperar em tudo se você meditar na palavra, se você firmar nas escrituras, se você entender que a sua vitória já aconteceu e o diabo não pode mais levar você à derrota. Meus amados, você vai viver o novo de Deus para a sua vida. Ele está a seu favor, ele tem bons planos, ele venceu para mim e para você. E cabe eu e você posicionar nessa vitória, para que nós venhamos multiplicar aquilo que Deus entregou nas nossas mãos. Aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, ele espera que nós venhamos multiplicar, assim como aqueles que multiplicaram as minas ali, e o Senhor chamou eles de servo fiel, porque eles multiplicaram, eles dobraram aquilo que o Senhor colocou na mão dele. Deus, meus amados, abençoou você, e ele espera que você multiplique essas bênçãos aí na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde você colocar a planta de seus pés, porque Deus está com você. Da mesma maneira ali, como está em Gênesis, no capítulo 39, Potifar viu que Deus estava com José e José prosperava em tudo, e ali Potifar entregou tudo na mão de José, porque ele entendeu que aonde José colocava a mão era abençoado. Da mesma maneira, meus amados, você está debaixo da bênção. Onde você coloca a mão, esse lugar é abençoado, a glória de Deus é revelada. Então se posicione. Doutrine a tua mente para entender que Deus está a seu favor, que ele tem bons pensamentos, que ele já venceu, que ele tem um futuro maravilhoso
para mim e para você. E dentro desse futuro, as portas do inferno não podem mais prevalecer contra nós, porque há 2000 anos atrás o nosso adversário já foi derrotado. Amém? Quero estar orando por vocês, Pai. Eu oro por todos que ouviram, receber essa mensagem, essa palavra, que eles sejam renovados, fortalecidos em Ti na força do Seu poder. Eu oro para que as portas do inferno não venham prevalecer contra os ouvintes, Pai, porque eles são mais que vencedores em nome de Jesus. Amém? Eu declaro aí a vitória na tua vida, na tua casa, na sua família, para a honra e glória de Deus.